E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a criação das nossas sections, das sections da nossa aplicação. Aqui eu já estou com o nosso case type aberto. Vamos ter que criar sections para cada uma dessas etapas aqui. Por exemplo, aqui na etapa de reporting, a gente vai ter que criar sections tanto para essa etapa de provide personal data, quanto para report issues. E aí a gente vai ver como faz essa criação das sections e vamos também aprender sobre a utilização e reutilização de sections. Para a gente entender melhor isso, eu criei um esquema aqui para a gente ver como vai ficar a utilização das sections da nossa aplicação. Como eu falei anteriormente em alguns vídeos, as classes data, elas também podem criar sections e essas sections serem utilizadas pelas classes work. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar sections padrão, sections principais, digamos assim, na classe work reporting. E essas sections principais vão utilizar sections secundárias, sections que ficam dentro das classes data, por exemplo. Então aqui eu já deixei todas as sections esquematizadas. Por exemplo, aqui temos essa section reporting issues, que vai ser responsável por essa primeira etapa aqui, report issues. E aí ela vai utilizar primeiramente a chamada de uma outra section, que também fica na classe work, que vai ser a issue information. Essa issue information. E essa issue information, ela vai chamar sections que estão presentes aqui em data. Já essa section personal data, ela vai chamar diretamente sections que estão aqui na classe data. Uma outra section muito importante que a gente vai ter que criar é essa aqui, issue with observation. Essa section aqui, ela é reutilizável e ela fica na classe work. Ela vai ser utilizada tanto por essa review budget, quanto por essa review issue. Já essa última section aqui, que é a issue resolution, também fica na classe work, vai utilizar diretamente sections da classe data. Então, para a gente entender melhor como a gente vai criar isso, eu também deixei aqui pronto no bloco de notas todas as sections que a gente vai criar. A section work personal data, ela vai utilizar 3 sections data, que são a resident data, que são os dados do morador, address data, que são o endereço do morador, e a condomínio data, que são os dados do condomínio do morador. Então, vocês podem ver aqui que essas classes são todas data e a personal data vai utilizar diretamente essas sections que a gente vai criar em data. Já essa aqui, reporting issues, que eu falei anteriormente, ela vai criar uma nova section work chamada issue information, que vai ter as informações do problema. E essa issue information, ela vai utilizar outra mais interna ainda, issue with pictures, que vai ter as imagens dos problemas. E aí, essa aqui já fica na data issue, já na classe data do problema, né? Temos outra aqui que é a review issue. Essa daqui ela vai ter issue with observation, que vai ser basicamente o issue, só que com uma observação. O usuário ele vai colocar uma observação a respeito desse issue e ela vai ficar na classe work também. No caso, a gente vai utilizar aqui a classe data issue para criar essa section issue observation, que vai ser utilizada por essa section issue with observation. E na review issue a gente vai ter também a condomínio data, que vai guardar os dados do condomínio. E assim por diante. Aqui eu não vou me estender muito, mas também vamos criar essa outra section e também essa outra section aqui. Todas elas vão ter outras sections internas que a gente vai criar do zero. Então, vamos lá, vamos para a prática agora. De fato, vamos começar a criar as nossas sections. Para a gente fazer essa criação, vamos começar aqui pelos flows. A gente vai ter que vir aqui, por exemplo, no flow de reporting. Vamos abrir o processo. E para que a gente entenda
como criar as sections e onde elas são usadas, na verdade, a gente precisa entender o que são flow actions. Então, quando a gente abre aqui um processo, um flow, ao clicar aqui no conector Provide Personal Data, por exemplo, a gente consegue ver um flow action. Mas o que seria um flow action? Um flow action nada mais é do que uma ação que vai ser executada por um usuário. Ele define como o usuário vai interagir com a aplicação. No caso, a gente vai ter que criar um flow action aqui e dentro desse flow action vai ter uma section associada. Então, vamos criar aqui o nosso flow action. Basta abrir aqui no alvo. Então, vocês podem ver que a gente está criando um novo tipo de regra, um novo rule type. E aí, a gente confere aqui, está na classe work. E a gente cria. Dentro do flow action, a gente tem várias informações aqui. E uma das mais importantes aqui é com relação à section que a gente vai colocar aqui. A gente vai criar uma section do zero, que vai chamar Personal Data. Vamos abrir aqui o alvo. A classe Personal Data, ela já vai ficar na work, como eu falei aqui anteriormente aqui no esquema. Essa é a classe que a gente vai criar. Vamos clicar nessa opção aqui, converter para Full Section Editor. E aqui, como eu falei anteriormente, a gente vai precisar das classes Data para poder criar essa section aqui de forma completa. Então, vamos começar a criação das classes Data, que são essas três daqui de cima que a gente vai precisar: Resident Data, Address Data e Condomínio Data. Então, são três sections, né, de classes diferentes. Vou salvar aqui, só para a gente guardar a informação. Para a gente começar aqui a criação das sections, vamos primeiro na Data Resident, que são os dados do morador. A gente vem aqui na classe Data Resident, vem aqui na opção com o botão direito. Ao clicar no botão direito, a gente vai criar uma nova regra. Então, a gente vem aqui em Create User Interface Section. Então, vamos criar a section Resident Data. Como vocês podem ver, a gente já está na classe Data, que vai ser consumida pela classe Work. Então, vamos criar aqui. Nessa section, a gente vai ter algumas informações. No caso, vamos precisar de todas as informações do morador. E para isso, a gente começa a trabalhar com os controles do formulário. Aqui a gente tem várias opções que a gente vai ver aos poucos, mas é importante a gente saber que uma das mais utilizadas é aqui o Text Input, que nada mais é do que um campo para que o usuário digite texto. E a gente vai colocar aqui esse campo de forma repetida aqui. Vamos copiar e colar. E aí a gente vai começar a utilizar as propriedades presentes na classe morador. Então a gente tem, por exemplo, o nome do morador. A gente coloca aqui name. A gente pode mudar aqui a label para nome. A label é o que fica em cima do campo de texto. E quando a gente clica, a gente já percebe que mudou aqui para nome, onde o usuário vai digitar o seu próprio nome. Eu vou dar continuidade à criação aqui e a gente volta logo mais. Uma coisa interessante mencionar é que quando a gente clica aqui no nosso campo de texto, tem essa opção aqui para mudar o tipo da propriedade, o tipo do controle, na verdade. Então, por exemplo, se eu tenho uma propriedade que ela guarda datas, é interessante a gente utilizar um controle de data, que é esse controle aqui, DateTime. Então, quando a gente clica nele, ele vai mudar o tipo de controle para DateTime, que automaticamente vai ser um calendário. Então, quando a gente escolhe aqui a birth date, que é a data de nascimento do usuário, lá no Pega, quando a gente exibir a tela, vai ter o controle em formato de calendário. Isso é bem interessante.
Então, vamos colocar aqui data de nascimento na label. Uma outra opção também é quando a gente trabalha com e-mails. A gente pode colocar aqui a property e-mail do usuário. E aqui a gente pode mudar para e-mail. Então, isso já vai pegar uma validação de e-mail automaticamente criada pelo Pega. Só falta mais uma informação agora, que é o telefone do usuário. Então, a gente vem aqui, pode escolher a opção fone aqui e colocar a informação telefone. Vamos traduzir aqui para o português. E aí a gente tem a nossa primeira section data criada, que é a resident data. E vamos salvar. Agora a gente vai criar outras duas sections, a address data e a condomínio data. Então, vamos pegar aqui essa classe, data address, e fazer essa criação do zero. Mais uma vez, vamos vir aqui, clicar com o botão direito, Create User Interface Section. Finalizamos aqui a criação das duas sections que estavam faltando. Criamos aqui a section Address Data, que vai guardar os dados do endereço do morador, e a Condomínio Data, que vai guardar os dados do condomínio, onde o morador vai fornecer o nome, a descrição e o número de prédios do condomínio. Então, a gente vai agora voltar para a nossa section principal, que é a section Work, que é a Personal Data. E vamos começar a utilizar essas sections que estão em Data. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui no Pega existe um componente chamado Embedded Section, que é basicamente o que a gente utiliza para colocar uma section dentro de outra section. E como é que a gente faz isso? Basta a gente pegar, arrastar aqui para dentro de um Dynamic Layout. Para quem não sabe, o Dynamic Layout é como se fosse uma div, para quem entende de HTML. Quando a gente utiliza a Embedded Section, a gente tem algumas opções aqui de Page Context. Quando a gente utiliza Use Page Current Page Context, significa que a gente vai utilizar o contexto da classe atual. Ou seja, a gente vai colocar uma section da classe Work Reporting dentro de uma section da classe Work Reporting. Sendo que até agora a gente não tem nenhuma section criada para a classe Work Reporting. E aqui não é o nosso intuito agora fazer essa utilização. A gente vai utilizar uma section da classe Data. Então, a gente clica aqui e clica na opção Use Clipboard Page. E a gente vai dizer qual Clipboard Page a gente vai usar. Quando a gente escolhe essa opção Use Clipboard Page, a gente está dizendo que vai utilizar uma página de dados. E essa página ela está presente na Clipboard, que a gente vai aprender mais para frente o que significa. Mas até então, é importante a gente entender que a gente vai utilizar um objeto que está presente dentro do case. E esse objeto que a gente vai utilizar aqui vai ser primeiramente o objeto resident, que é o que a gente criou no vídeo anterior. Esse resident é uma single page, como a gente pode ver aqui, que utiliza um objeto morador. Então, a gente escolhe a classe, aqui que seria data resident, e a clipboard page que a gente vai utilizar seria a ponto resident. Então, vocês podem ver que quando a gente clica aqui em ponto e coloca a seta para baixo, o Pega ele já enxerga as opções aqui de objetos dentro do case de reporting, e o objeto que a gente quer é justamente o resident, que é o morador. Nesse momento, eu consigo enxergar a section resident data que a gente criou na classe data. E isso ocorre justamente porque a gente está utilizando um objeto morador da classe morador e obtendo essa section desse morador, essa section desse objeto, ou melhor. Então a gente vai clicar aqui em Submit e aí magicamente
essa section ela é obtida. Vamos fazer esse mesmo processo para outras sections aqui. Vamos colocar mais um Dynamic Layout aqui embaixo. E agora vamos colocar outra Embedded Section. Dessa vez a gente vai utilizar o objeto condomínio. Então, mais uma vez a gente vem aqui e use Clipboard Page. A classe da página que a gente quer usar, do objeto que a gente quer usar, é data condomínio. Seta para baixo, condomínio. E qual é o objeto do case que a gente quer usar? Qual é o objeto do case que a gente quer armazenar as informações? É o condomínio, que é justamente o que está aqui à nossa esquerda. Então, a gente coloca ponto condomínio e desse modo o Pega consegue enxergar esse objeto que a gente vai utilizar. E aí, a gente vai referenciar a section data mais uma vez, só que dessa vez data condomínio. Então a gente vem aqui, condomínio data, clica no Enter e dá Submit. E aí mais uma vez a gente tem a section que a gente criou, que é a section condomínio data. E por último, a gente tem também o address data, que são os dados do morador. Os dados do endereço do morador. Então a gente vem aqui no Embedded Data. Mais uma vez, use Clipboard Page. E aí, vamos colocar aqui a classe Data Address. E qual seria o objeto do case que vai armazenar essas informações? Qual seria a Clipboard Page? Seria a que a gente criou também aqui, address. Então a gente coloca .address e escolhe a section address data. Desse modo, a gente tem a nossa primeira section criada e ela tem 3 sections internas aqui, como a gente viu no esquema que eu apresentei no início do vídeo. Então vamos lá, vamos salvar. Só que ainda tem um detalhe, a gente criou a section. Entretanto, essa section ainda não foi salva aqui no Flow Action que a gente criou. Então, a gente tem aqui a section Personal Data. Vamos salvar aqui o Flow Action. E agora sim, a section já está pronta e a ação já está pronta para que o usuário possa usar. Já está pronta para que o usuário possa preencher as informações que a gente colocou aqui nessas sections. Então vamos abrir aqui o portal. E aí quando a gente chegar nessa etapa aqui de reporting, a gente já vai ter essa section aqui do Provide Personal Data. Vamos lá, criar o case. Quando a gente cria o case, vamos diretamente para a primeira parte do case, que é a Provide Personal Data. E aí a gente percebe que nada está sendo exibido. Mas o que será que aconteceu que nada está sendo exibido? Como é que a gente vai fazer para ver as informações que a gente acabou de criar? Como é que a gente vai ver isso em tela? Isso vai ficar para o próximo vídeo. Vamos aprender como exibir de fato essas informações ao instanciar novos objetos, instanciar os objetos que a gente referenciou nas nossas sections.